30 minutos, bom dia. Hoje nós temos aqui, recomeçando, viu, coronel? Porque há pouco tempo a gente tentou gravar aqui, mas como é ao vivo é assim mesmo, tem que acontecer no momento que está se falando. Eu tenho a satisfação e honra de convidar aqui hoje para a nossa participação aqui do nosso programa, o coronel aviador, Eduardo Vale, que também é mestre em ciências aeroespaciais e historiador formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como também autor do livro Poder Aéreo. Coronel, eu vou passar aqui para o Valores primeiro, para ele dar um bom dia para os internautas, aí na sequência o senhor também faz o seu bom dia e daqui a pouco a gente começa as nossas perguntas, como foi na primeira parte do programa. Bom, pessoal, bom dia a todos. Retornando aqui, tivemos uma pequena falha técnica, mas com certeza agora vocês irão assistir aqui o programa com mais eficácia. Então, assim, a palavra eu passo para o coronel. Seja bem-vindo, coronel Eduardo Vale, não é isso? Muito bom dia aos internautas do programa 30 Minutos. Bom dia, Burto. Bom dia, Mota. Para mim é um prazer estar aqui e agradeço o convite. Vamos lá para essa tentativa. Recomeçando. Coronel, o coronel vai falar um pouco para a gente das relações internacionais, tá? e da geopolítica. Coronel, vamos puxar o primeiro assunto aqui, como foi falado também no programa anterior, que faz poucos segundos. Vamos falar sobre a questão da Península da Coreia. Aquele conflito lá, o que está acontecendo lá naquela área e o que afeta aqui ao Brasil. Gostaria que o senhor desse uma explanação primeiro sobre a Coreia e na sequência a gente segue as perguntas. Muito bom, Burton. Realmente aqui o nosso objetivo é informar os internautas sobre situações que afetam as relações internacionais do Brasil e a geopolítica das respectivas regiões, especificamente falando sobre a situação na Coreia, nas Coreias e na Síria. Então, como eu já lhe disse, eu pude residir na Coreia do Sul por 2 anos, e desde essa época eu me encantei com o país e comecei a me dedicar mais ao estudo da situação, focando na questão das relações internacionais e da geopolítica. A Coreia é um país, e aí eu me refiro à península como um todo, é um país milenar. Desde dos anos 2000 a.C., já existem registros da ocupação. E é um país que, ao longo da história, enfrentou vários desafios. Na época em que os portugueses estavam chegando ao Brasil, a Coreia já estava desenvolvendo o seu idioma especial. E a data que mais assim importa para a gente, nesse contexto da nossa discussão, é o ano de 1905, que foi a data da invasão japonesa na península. Invasão essa que perdurou por 30 anos, encerrando-se com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Durante esses 30 anos, as estruturas de governo, as estruturas políticas da Coreia foram fragilizadas, e ao término da Segunda Guerra, inicia-se a Guerra Fria, né, a disputa entre as duas grandes potências, a União Soviética e os Estados Unidos, que tem reflexo direto no país, fazendo surgir 2 grupos distintos, um no norte e outro no sul, que começaram a disputar a prevalência pelo poder. Essa disputa acaba gerando a Guerra da Coreia, do ano de 1950 a 53. Guerra essa que o país se envolveu de forma muito intensa e saiu dessa guerra praticamente arrasado, numa tragédia humanitária que muito se assemelha ao assunto que a gente vai tratar na segunda parte do programa, da Síria. O país foi destruído, as principais cidades viraram escombros, né, e com a divisão, que terminou num armistício, de 1953, a realidade perdura até hoje, né, existindo um país chamado Coreia do Norte e um país chamado Coreia do Sul. Países estes muito distintos. Falando mais sobre a Coreia do Sul, é uma potência econômica, é a 8ª potência econômica mundial, é um país tecnologicamente muito avançado, que do final da guerra para os dias de hoje deu um salto fenomenal, né, em termos de crescimento,
muito devido à educação. A Coreia do Sul é um país do tamanho do estado de Pernambuco, aproximadamente, com a população do Nordeste. Então, com isso, a gente vê que é um espaço concentrado. Já a Coreia do Norte é um espaço geográfico semelhante, porém com a população menor, permitindo uma dispersão maior sobre o espaço físico. A situação hoje, a situação entre os dois países, é uma situação extremamente interessante de se analisar. É impossível se estudar a disputa que hoje existe sem compreender os atores que estão envolvidos nessa disputa. E aí a gente pode falar tanto da China, quanto dos Estados Unidos, quanto do Japão, por exemplo, para ficar apenas em 3. Os Estados Unidos, desde da época do final da Segunda Guerra Mundial, tem uma influência muito grande na Coreia do Sul. Hoje existem bases, né, militares na Coreia do Sul, uma relação muito grande entre as populações. Quase todas as grandes cidades americanas têm bairros coreanos, né, os famosos Koreatown. E existe também a influência econômica, já que a Coreia do Sul é um grande parceiro comercial com os Estados Unidos. Por outro lado, a China, que é o principal parceiro comercial da Coreia do Norte, também busca uma influência na região, procurando não deixar que a influência americana sobrepuje no cenário internacional. Então, existe essa preocupação também dessa interferência entre essa disputa velada entre Estados Unidos e a China na região. Mas um outro ator também muito interessante é o Japão, que disputa com a Coreia do Sul a prevalência tecnológica na região, né? Os dois são os países mais desenvolvidos tecnologicamente na Ásia, junto com a China, obviamente, mas a relação entre os dois, que também é conflituosa, haja vista a história do passado, a recente ocupação que eu citei no início do programa, também gera alguns ressentimentos, né? Principalmente no que se diz respeito às disputas comerciais e tecnológicas. Uma pergunta, Coronel. Nesse conflito, havendo um conflito lá entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ele sendo realizado com a participação do americano, que ele está ali porque há preocupação que haja armas nucleares sendo desenvolvidas pela Coreia do Norte, e também com a questão dela criar esses mísseis de longo alcance, esses testes aí que, graças a Deus, por enquanto está dando errado, mas se continuar vai acabar acertando. O que afetaria o Brasil, diretamente ao Brasil, Coronel? A principal preocupação hoje é com a possibilidade da escalada desse conflito hoje, que é um conflito político, diplomático, para uma guerra. E mais ainda a possibilidade dessa guerra se transformar numa guerra nuclear. A Coreia do Norte tem sucessivamente realizado testes que são testes com dispositivos nucleares. Esses dispositivos são avaliados, né, o efeito dessas detonações são avaliadas a partir de laudos sismológicos e também de radiação, que vem evidenciando a cada vez maior probabilidade da Coreia do Norte possuir realmente uma capacidade nuclear. E essa capacidade torna-se preocupante a partir da possibilidade de um míssil balístico intercontinental ter a possibilidade de ser lançado a partir da península até os outros continentes, principalmente o continente americano. Haja vista que seria os Estados Unidos o principal protagonista dessa disputa com a Coreia do Norte, né? Então, há uma preocupação muito grande, né? Porque na hipótese da ocorrência desse evento nuclear, certamente a economia vai ser abalada. O Brasil hoje é um parceiro comercial
muito importante com a Coreia do Sul, né? Entre exportações e importações, gira algo em torno de 25 bilhões o volume de dinheiro que o Brasil comercializa com a Coreia do Sul. É o nosso 7º maior parceiro comercial, né? O Brasil vende principalmente minério, ferro, algumas commodities também, como alimentos, né? E importa muito da Coreia do Sul. Quem nunca ouviu falar aqui no nosso país da Samsung, da LG, da Hyundai, da Kia, da Daewoo, só para falar algumas das grandes empresas coreanas que têm atuação aqui em nosso país. Então, certamente, um conflito na península traria consequências no campo econômico de caráter imediato, mas na possibilidade da escalada para o conflito nuclear, algo que torna-se, diria, de extrema gravidade, em função das consequências que a gente sabe que isso pode levar à saúde pública e ao envolvimento de outros atores também no conflito. Só para concluir a questão da Coreia do Norte e do Sul, é a questão lá, o americano ele mandou uma parte da frota naval dele lá para próxima ali à península, né, norte-coreana. Qual seria o principal ator que seria o antagonista americano? Naquela área seria a China ou seria a Rússia? Bem, hoje, os Estados Unidos, como eu disse, possuem bases militares na Coreia do Sul, assim como existem também bases no Japão, que estão dentro do contexto do conflito regional. A verdade é que as unidades militares que estão dispostas na Coreia do Sul não são suficientes para enfrentar uma situação de guerra com a Coreia do Norte. Então, o que as Forças Armadas dos Estados Unidos fazem? Elas deslocam outros meios para tentar dissuadir, né, a Coreia do Norte de tentar qualquer iniciativa militar contra a Coreia do Sul, já que a Coreia do Sul, por si só, não tem condições de conduzir um conflito militar e nem quer, né, diga-se de passagem, a sociedade da Coreia do Sul não quer, obviamente, um conflito militar, né? Existem hoje 2 grandes grupos, né, na sociedade coreana, e isso nós pudemos observar quando estávamos lá. Um grupo dos mais velhos, mais idosos, que ainda se lembram dos efeitos da guerra, e com isso tentam evitar que isso se repita, e o grupo a geração mais nova, né, dos seus 40, 30 anos, e até os jovens também, que sabem que isso vai acabar com a qualidade de vida que o país hoje tem. Então, assim, a sociedade sul-coreana não quer absolutamente a hipótese de guerra. Agora, daí a aceitar as ameaças, né, surge a figura dos Estados Unidos como alguém que dá o suporte militar necessário. Então, o antagonista, no caso lá, seria a própria China? A China tem uma participação intensa também no cenário, tá? Só que já se começa a se perceber, nas últimas notícias que a gente pode acompanhar, uma tendência da China a tentar recriminar as ações também da Coreia do Norte. Sim. Então a gente precisa acompanhar a evolução desse cenário e ver o que vai acontecer daqui para frente. Entretanto, até o presente momento, a China ainda é o bastião de sobrevivência da Coreia do Norte, que é um país muito fechado, onde a gente não possui dados confiáveis para poder trabalhar sobre economia, população, até mesmo forças armadas. Direitos humanos, não passa nem perto. A gente não tem condição de avaliar, mas pelo que a gente observa nos sites que a gente tem acesso, na literatura também, existem problemas de direitos humanos, né? É um regime autoritário e que não permite acesso da imprensa internacional, muito limitado. Os repórteres que conseguem chegar até a capital, que é Pyongyang, têm sempre que ser acompanhados, têm que ser monitorados com relação às perguntas. As pessoas que respondem são sempre pessoas indicadas pelo governo. Então, assim, é uma situação muito, muito difícil de a gente avaliar com precisão, né? Tá. Então, vamos dar uma mudadinha agora, vamos passar para o outro lado, Coronel, que a gente já passou, estava aqui na Ásia, né? Vamos sair agora lá ali próximo do Oriente Médio, ali, né?
Vamos para a Síria. Só para lembrar, viu, Burto, que o som agora está perfeito e as pessoas está perfeito o som? agora sim, agora... Só, já que ele lembrou isso aí, Coronel, o senhor vai permitir aqui que eu vou dizer, pessoal, olha, nós estamos refazendo o programa, porque como é ao vivo, né, sem som, fica igual o Charlie Chaplin, né? Não, jamais a gente vai se comparar ao Charlie Chaplin, porque sem som ele fazia tudo, né? A gente precisa do som. Coronel, agora voltando aqui. Vamos então para a Síria, Coronel. A Síria é um problema fantástico que está acontecendo, fantástico no sentido da desgraça mesmo que está acontecendo lá. É uma verdadeira desgraça. Há muitos interesses, passa por petróleo, deve passar por água também. Queria que o senhor desse uma esclarecida um pouquinho da Síria, aí, que é um assunto complexo e obscuro para muita gente, viu? E o que afetava o Brasil nesse contexto aí. Queria dizer só que a regravação ela foi em função da grande audiência que o programa está tendo nas redes sociais, e Facebook, WhatsApp, etc. Então foi por isso que a gente decidiu regravar também, né? Dada a importância do assunto. Com certeza. A importância ela se revela pelo aquilo que esses temas trazem de reflexo para o Brasil, mas também para o contexto, né, de globalização que hoje nós vivemos, né? A cada dia a gente vê e ouve, assiste os problemas dos outros países, tentando muitas vezes até se afastar dos problemas internos, né, que estão realmente dominando o nosso país no momento, mas trazer o que esse tipo de situação, como ocorre na Síria, que é no momento a maior catástrofe humanitária do planeta. Estima-se que mais de 5 milhões de sírios já fugiram do país em função do conflito que tem destruído as principais cidades, inclusive sítios históricos têm também sido alvo da ação, né, dos bombardeiros ou dos grupos que estão em oposição. E o Brasil, só para se ter uma ideia, já recebeu mais de 2.000 refugiados sírios e continua recebendo, né, em função do êxodo que está acontecendo. Então, é uma situação que impacta realmente a questão humanitária, mas também a questão geopolítica na região. Haja vista a participação dos Estados Unidos e da Rússia nas ações militares que vêm se desenvolvendo. Eu diria que esses dois seriam os protagonistas, porque existem outros também. No caso da Síria especificamente, Burto e Mota, o problema maior é de acessar fontes que sejam fidedignas para trazer as informações que a gente precisa passar para os internautas. Então, existe uma dificuldade, principalmente porque no Brasil se produz pouca informação sobre o conflito. A maioria das informações vem das agências internacionais, dos sítios de internet, dos periódicos e até mesmo de algumas organizações não governamentais, tipo Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha e algumas específicas que tratam sobre o conflito na Síria. Tá? É um conflito que tem, por um lado, o presidente Assad no governo, né, e grupos rebeldes que, desde 2011, tentam derrubar o presidente Assad em função das políticas que o presidente vinha conduzindo no país. O conflito, hoje, é um conflito que ocupa praticamente todo o país. Além dos grupos rebeldes, surge também o protagonista, né, que é o Estado Islâmico, supostamente um grupo de terroristas que usam do conflito para crescer de importância e de capacidade, a fim de perpetrar atentados em todo o mundo, né, como recentemente vimos na França e na semana passada em Londres. Tanto os americanos e os países que apoiam a coalizão focam no combate ao Estado Islâmico, que seria a justificativa de eliminar o terrorismo, mas também a Rússia, apoiando o governo de Assad, foca também no combate ao Estado Islâmico. No final das contas, os rebeldes sofrem os ataques da Rússia e as forças de Assad sofrem também os ataques
das forças da coalizão liderada pelos americanos. Só um textozinho aqui, Coronel, do Estado Islâmico. É um grupo que quer montar um principado com o objetivo final de violência contra todo mundo, ou ele só está usando um meio da violência para chegar onde ele quer? O que o senhor vê? Bom, até onde a gente pode acessar com as informações que nós dispomos, né, como eu disse, são informações difíceis de serem conseguidas, né? Nós não temos uma presença de correspondentes, né, lá eu diria, no teatro de operações, na Síria propriamente dita. Mas o que a gente percebe a partir dos discursos, principalmente na mídia ocidental, é que o Estado Islâmico quer se aproveitar da situação de confronto entre as forças pró-Assad e os rebeldes para estabelecer na região, não necessariamente na Síria como um todo, mas na região, uma espécie de Estado com autonomia, inclusive política, para poder conduzir a ideia de confronto com os países ocidentais. Essa eu diria assim, uma visão bem simplista, mas é a que a gente pode deduzir em função das informações que a gente tem disponível. Até porque são vários os grupos presentes, né? Eu deixei de falar aqui, por exemplo, dos curdos, da rivalidade entre os sunitas e xiitas, que é um dos fatores que movimenta os conflitos na região. Deixei de falar também do Hezbollah, que também está presente, né? Enfim, são vários atores que participam desse contexto e que tornam assim, a avaliação muito difícil sem um acesso ideal às fontes para a gente analisar. Então será uma guerra muito demorada. Bom, nessa sua pergunta, Burto, a gente pode trabalhar com alguns cenários, né? O primeiro cenário é a deposição do presidente Assad, que pode levar o país a continuidade do caos, até porque os grupos vão continuar tentando prevalecer politicamente para ascender ao poder. O outro cenário, que eu diria que é um cenário um pouco mais catastrófico, mas é realista, né? É a intensificação dos conflitos entre as forças em oposição, principalmente dos seus apoiadores, no caso, os Estados Unidos, principalmente, e a Rússia, tentando prevalecer a opinião de que um apoia o governo e o outro apoia os rebeldes. Isso pode levar a uma escalada do confronto entre forças americanas e as forças russas, de conclusões imprevisíveis, né? Mas é um cenário realmente catastrófico. Ou um outro cenário, talvez o terceiro possível, é a continuidade dessa situação, uma fragmentação cada vez maior do país, a separação possivelmente em províncias autônomas e a continuidade da crise humanitária que hoje já é quase que insustentável. Eu estava assistindo a um noticiário da CNN, aí tinha um sírio, que a repórter tratou ele como refugiado, né? E perguntou para ele se ele estava gostando de estar lá no país dela, como refugiado. Ele simplesmente olhou para ela e falou assim: olha, ninguém quer ser refugiado. Eu queria estar no meu país, morando na minha casa, trabalhando onde eu conheço a minha família, meu trabalho. E é quem está sofrendo a consequência disso tudo, coronel. Ou seja, é uma guerra civil, está acontecendo ali, né? E nesse contexto aí, você vê que os países, no geral, não estão apoiando muito o refugiado, não. Alguns estão até recusando, né? Enquanto a Alemanha, se eu não me engano, ela abre as portas a países que estão realmente negando, a ponto de negar esse pessoal entrar. Aí eu pergunto ao senhor assim, essa situação continuando lá, vai cada vez mais aumentar essa quantidade de refugiados, né? Realmente, é um dos cenários que a gente expôs aqui anteriormente. É a continuidade do conflito, o aumento da crise humanitária, e o volume de refugiados já é tão intenso que alguns países na Europa já começam a
a fechar as suas fronteiras para esses refugiados, né? Já existem posições políticas de impedir a entrada desses refugiados, mas o número ainda é muito grande, né? Principalmente nos países que são próximos, por exemplo, a Turquia tem recebido um número muito grande de refugiados, né? Até que ponto esses países receptores poderão arcar com esse ônus é uma questão que tem que ser debatida. A crise, né, o conflito lá na Síria tende hoje a ser algo que vai realmente exigir uma participação maior dos organismos internacionais. Então, Coronel, de imediato o que está afetando a gente agora é só a questão dos refugiados, mas as consequências podem ser questão do petróleo, questão de águas. Sem dúvida, porque supõe-se que o interesse desses países na região, no caso o Oriente Médio, é em decorrência da importância ainda do petróleo no comércio internacional. Então, não é à toa que a presença tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia tem um fundo econômico também por trás disso, que pode trazer impactos no nosso país, com certeza. Coronel, a Daniela já nos alertou ali que está perto de terminar o programa, e eu queria que o senhor falasse rapidamente aqui sobre o poder aéreo, o assunto que toca nesse livro do poder aéreo aí. Burton, esse é um livro que foi fruto de uma pesquisa de cerca de 10 anos, né? É um livro didático para ensinar as pessoas a importância do que é poder aéreo. O poder aéreo, nas últimas guerras, tem sido o grande protagonista dos envolvimentos. Veja, por exemplo, na Síria, que acabamos de discutir, a todo momento a gente vê a participação dos ataques aéreos, de bombardeios, do uso das bombas barril, das armas químicas, sempre a partir da perspectiva do poder aéreo. Também na Coreia, né, com a possibilidade dos mísseis balísticos, é o poder aéreo, mais uma vez, participando. Então, é um livro para esclarecer as pessoas. Aqueles que lerem esse livro vão entender por que hoje o americano atacou a base aérea na Síria. Entendi. Por que a Coreia quer desenvolver mísseis balísticos. Então, é um livro para tentar esclarecer esses aspectos, né? Pô, muito bom esse livro, então. E para adquirir esse livro, hein, Coronel? Como é que faz? Ele está à venda no site da internet do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica. Beleza. Tá? É só buscar no programa de busca lá, Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, que lá tem as informações para aquisição. Tá. Coronel, vamos terminar aqui o programa. Eu queria deixar a Valíris para dar considerações finais aí, Valíris. Bom, agradecer a todos que nos assistiram, várias perguntas aqui, mas infelizmente vamos responder logo sequência. Após o programa aí. Coronel, obrigado pela sua participação, viu? E com certeza já fica o convite, porque é muitas perguntas. Para continuar, né? Coronel, A gente faz o parte 3, né? Parte 3. O senhor tem 30 segundos aí, ou tem 1 minuto para o senhor fazer as considerações finais, Coronel. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos internautas que se dispuseram a ouvir essas duas partes do programa, né, de um assunto que é muito importante, porque afeta diretamente o papel do Brasil no cenário internacional. E agradecer ao Mota, especialmente ao Burton, que me convidou aqui para participar, e dizer que eu estou à disposição para tratar de outros assuntos no futuro próximo. Vamos marcar, viu, Coronel? Com certeza vamos marcar um próximo programa. Infelizmente, o programa é 30 minutos. Era para ser 1h30 aqui, que dava pelo menos para conseguir 10% do assunto que o senhor tem. Programa 30 minutos, mais uma vez aqui encerrando, e com a graça de Deus, até o próximo, se Deus quiser, né?